deixa eu ver se ainda tem um fecho aqui da parte de Sócrates. Ah, sim, isso aqui é importante. Nós falamos, só para a gente retomar um pouquinho, a gente parou na morte de Sócrates. Então, os seus herdeiros, o maior deles foi Platão, né? Ele vai escrever esses diálogos. Então, conforme vocês estão vendo aí, Eutífrone, conhecendo as acusações contra Sócrates, defesa de Sócrates, a descrição do julgamento, o Críton, que é um diálogo no cárcere, Fédon, os últimos instantes da vida, e o discurso sobre a imortalidade da alma. Essa é a obra que eu falei a vocês, que o Kardec tirou a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles trechos que estão ali, né? Onde ele fala sobre os precursores, sabe aquela parte do Evangelho? Então é do Fédon que ele vai tirar, tá? O Xenofonte escreve o Apologia a Sócrates. Eu tinha falado que era o Platão, não é, o Xenofonte, que deu origem ao filme do Roberto Rossellini, que eu tentei pegar um trecho para passar a vocês, mas eu não consegui porque o PowerPoint não comporta, é um arquivo muito pesado, mas ele está assim, à disposição lá na internet, e está também no nosso site. É o Sócrates, do Roberto Rossellini. Ele pega todos os diálogos que estão ali no Apologia a Sócrates e ele transplanta para um filme. Um cenário, personagens e tudo mais. Então, é até interessante, parece uma peça de teatro, sabe? O teatro dá essa ideia de que você está lendo um texto, né? Mais do que um filme. O filme não, o filme é mais dinâmico, mas o filme é como se fosse uma peça de teatro. É muito interessante, o Roberto Rossellini. Muito bom. Aqui são as diferenças, então, os comparativos do desenvolvimento do conhecimento com pré-socráticos, sofistas e os Sócrates. O tema central de desenvolvimento, de pesquisa dos pré-socráticos é a physis, ou cosmos, ou tudo que se relacione a querer saber a origem de todas as coisas, né? A unidade primordial de todas as coisas. Então, os pré-socráticos é que vão atrás disso. Os sofistas vão desenvolver todo um trabalho voltado para a polis, que é a retórica, o desenvolvimento do homem em função da sua posição como político na sociedade, né? Na ideia dos sofistas, todos os homens são políticos, né? Todo mundo faz política, né? Então ele vai desenvolver o sentido da cidadania, né? O Sócrates vai ter como ideia primordial o homem, conforme nós já dissemos antes, né? A disciplina principal desenvolvida pelos pré-socráticos, portanto, vai ser a física. Aqui os sofistas a política e o Sócrates vai desenvolver a ética. Por aqui vocês podem ver que todas as ideias, elas vão, nos tempos atuais, a gente vai somando tudo isso, né? A gente tem a reunião disso tudo. A ideia de ordenação é o cosmos, o nomos. O cosmos, já está dizendo, né, o sentido global de universo, o nomos, que vai dar a ideia de autonomia, e o logos, que é a palavra. O objetivo final do desenvolvimento intelectual, portanto, entre os pré-socráticos, o objetivo final é a busca da verdade, chamada aletheia, né? A persuasão com os sofistas, a retórica, tudo relativo ao sujeito, a posição que ele possa ocupar na sociedade, na política, na polis, e a ciência com Sócrates, que é a episteme, que é o conhecimento objetivo. Portanto, nós temos aqui os três baluartes do conhecimento espírita, que são Sócrates, Platão, Kardec e, acima deles todos, Jesus, né? Que nos envia esses missionários maravilhosos aqui, para a gente poder conceber uma outra ideia de mundo que não aquela que nossos olhos podem perceber e os nossos sentidos apreender, né? Então, superar a natureza, portanto, superar a nossa natureza, não quer dizer apenas dominá-la, adquirir poder sobre as coisas exteriores, mas superar-se a si mesmo. Herculano Pires fala isso no livro Espírito e o Tempo.
porque o homem se arvorou desde a época de Descartes a conquistador da natureza. Por isso que nós estamos praticamente destruindo a natureza, porque nós somos conquistadores, né? Nós deveríamos ter um pensamento, a humanidade, de partícipe da natureza, porque todas as formas de vida têm o direito de serem preservadas e conservadas, principalmente pelo homem que está no ápice da sua evolução, né? Em comparação com as outras formas de vida. Mas o homem é só apenas uma forma de vida na natureza, né? A gente tem que pensar assim, apenas uma forma dentre as demais. Quando nós dizemos que o homem supera a natureza, nós podemos dizer que o homem avança além do senso comum, superando a sua época, a sua própria espécie. Sem dúvida nenhuma, está na nossa apostila do grupo de estudos de sábado. Eu vou passar rapidamente aqui a questão dos prolegômenos. Lembra daquela mensagem que os espíritos superiores passam a Kardec? Então tem tudo a ver com essas ideias que Sócrates passou para a humanidade, né? Estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito do sistema. Eu ouvi uma vez alguém dizendo que teria que se fazer uma tentativa de harmonizar a filosofia com a filosofia espírita. É praticamente impossível fazer isso, porque a filosofia tradicional ela é sistemática, ela é academicista, e ela jamais vai aceitar a filosofia espírita nos seus quadros, né? Tanto assim é que quando a gente conversa com os acadêmicos, mestres, doutores em filosofia, sem dúvida nenhuma, nenhum deles aceita a filosofia espírita. Então eu fico imaginando harmonizar o quê aqui? Eles precisam aceitar o espiritismo como sendo a ponta da corda, né? Aquela doutrina que vem esclarecer os fundamentos da nossa própria existência, seja neste plano de vida, seja em outra dimensão. Enquanto os mestres e doutores de filosofia não acatarem essa ideia, eles vão apenas fazer filosofia. E filosofia não se faz, a gente filosofa, a gente pensa. E quando a gente pensa, a gente chega à conclusão de que a filosofia espírita é realmente o ponto aonde a gente precisa chegar, né? Aqui, olha, a mensagem do Espírito da Verdade para Kardec. Uma mensagem linda, né? Antes de divulgares, revelemos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Se a gente for pegar uma obra psicografada hoje em dia, o pessoal psicografa num dia, já lança no outro, que quer dinheiro. Né? Que tipo de obra espírita? Isso não é obra espírita, isso é apenas obra mediúnica, mais nada, né? Olha o cuidado que os espíritos têm com os conceitos que eles mesmos elaboram. Não te deixes desanimar pela crítica. Lembram-se disso? Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Sem dúvida nenhuma. O Espiritismo vai crescer no mundo não como corpo de doutrina, mas em função dos seus princípios. Elaborados, reelaborados, conhecidos, mais uma vez reconhecidos, né? Para que a humanidade possa ser mais feliz. A vaidade dos homens que julgam saber mais do que aquilo que podem aprender dará nascimento a opiniões dissidentes. A gente ainda está a pleno vapor nessa época. O movimento espírita é um movimento que tem várias opiniões, porque se movimenta em função das doxas, né? A gente tem que encontrar um padrão comum enquanto movimento espírita global, para que a gente possa entrar dentro de um caminho de coerência. E esse caminho de coerência é a própria doutrina espírita, né? Mas um dia, eles dizem, todos os que tiverem visto o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, que é do amor ao bem. Deixarão de lado as miseráveis questões de palavras e vai por aí afora, né? Tanta coisa, tantas ideias que são lançadas a público. Eu fico imaginando que as pessoas não têm responsabilidade com relação ao público, por exemplo. Quando você diz uma coisa, você que tem um nome no movimento espírita, quando você lança uma ideia, sem dúvida nenhuma que essa ideia vai ter uma certa repercussão. Então, o que você está ocasionando com isso? Quais as consequências que essa ideia vão trazer para aquelas pessoas, para aquela comunidade? Então, a gente nota uma certa falta de responsabilidade por parte de pessoas que
que estão no movimento espírita e que, sem dúvida nenhuma, não pensam nas consequências do que estão falando e fazendo, e o que é pior, escrevendo. Santo Agostinho, né, que finaliza o Livro dos Espíritos. Aqui aquela passagem do Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã. Isso aqui eu vou passar rápido porque todo mundo já conhece, né? Sócrates, como Cristo nada escreveu, nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, sem dúvida nenhuma, atacou as crenças que encontrara. Aliás, a humanidade sempre faz isso, né, gente? Todas as pessoas que vêm para contrariar os modismos, tudo aquilo que impera na sociedade atual, sem dúvida nenhuma, infelizmente, são sempre perseguidos. Do mesmo modo que Jesus, Sócrates também foi sacrificado em função das suas próprias ideias. O ser humano é chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesmo de sob o alqueire, são palavras do Espírito da Verdade. Tanto pior para os que não puderem ou não quiserem abrir os olhos, né? Chegou o tempo de se considerarem as coisas de um modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Quanta coisa que hoje a televisão mostra, a internet mostra, não é? É um mar de ideias. De certa forma, é o ser humano que está se desenvolvendo, mas a gente tem que ter um senso crítico suficientemente desenvolvido para separar o joio do trigo, porque senão a gente vai mergulhar mesmo e no fim não vai saber onde é que está a verdade. Olha só, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, também se nos depara os principais, os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, sem dúvida nenhuma que eles, como precursores da ideia cristã, eles estavam com ligação espiritual muito forte com Jesus, né? Muito bem, agora a gente vai entrar aqui no tal. Filosofia da metafísica de Platão está fundamentada na alegoria da caverna, a caverna como sendo a pseudo-realidade dos sentidos, as imagens projetadas, percepção limitada, gerando projeções imperfeitas nas paredes do nosso consciente. As imagens assim captadas passam a compor o nosso inconsciente coletivo. Isso se manifesta na nossa sociedade de uma maneira tão contundente que ela passa por ser imperceptível. É tão normal, natural a gente se comportar do jeito que nós nos comportamos em sociedade, que a gente acha que isso é absolutamente certo. Quando nós começamos a questionar os comportamentos humanos, é que a gente vê que nós somos levados de roldão, né? Então, quase como se fôssemos uma massa, né? A população, aliás, os meios de comunicação nos tratam como massa, não nos tratam como indivíduos. Então, é a massa que precisa ser tratada. Então, foi o que os protestos de Junho Sério chega de como é que era? De circo e o que mesmo? Pão e circo, né? Então, chega de pão e circo. Então, esse protesto traz consigo o quê? Uma inconformação diante de tudo aquilo como essas coisas, diante de todas as coisas como elas se apresentam, né? Então, não mais a gente aceitar as coisas como elas se apresentam, mas a gente mudar essas coisas, né? Não mais aceitar dessa forma, mas tentar uma outra elaboração de sociedade. É isso que é essa proposta que Sócrates e Platão trazem. Esse aqui nós já passamos. A alegoria da caverna, portanto, ela vai ser recorrente em toda a filosofia de Platão. Qualquer aspecto da filosofia platônica que nós formos reelaborar, ou pesquisar, ou estudar, nós vamos encontrar sempre a menção da alegoria da caverna. Sua concepção de mundo é dualista, o sensível e inteligível, tudo aquilo que diga respeito aos sentidos, né?
E ao inteligível é tudo aquilo que diga respeito ao substrato de não palpável, de não pelos sentidos, é o que é percebido, que é perceptível por uma intuição, né? Então a gente poderia chamar isso de mundo espiritual? Ainda não. O sensível, no dizer dele, é instável, é mutável, é móvel. Aí nós vemos a influência do Heráclito. Então, portanto, é instável por si, inconsistente como a sombra de uma realidade forjada. Então, nada daquilo que diga respeito aos nossos sentidos, às nossas percepções, são corretos, né? Ele vai trabalhar uma outra ideia, que é a ideia da percepção espiritual, ou das ideias. Os que se lhe agregam passam a viver nesse mundo de sombras que nada representa senão a obscuridade de cada um. Portanto, a diferença entre physis e metafísico. O physis diz respeito a tudo que é ligado ao sensível, captável pelos sentidos. E o metafísico é o metafenomênico invisível, captável pela mente inteligível, pela intuição, né, pela sensibilidade intuitiva. Segundo o Reale et Seri, todo pensamento ocidental será condicionado definitivamente por essa distinção. E a partir daí, toda e qualquer escola filosófica vai sempre tratar a dualidade humana. Né? A partir dessa dualidade que a teoria do conhecimento, inclusive, vai ser desenvolvida. Vem das ideias do Platão. Então, a sua teoria das ideias vai desenvolver um estudo sobre a forma, sobre a substância. A substância é aquilo que o pensamento pensa quando liberta do sensível. O mundo das ideias é o hiperurânio, lugar acima do cosmos físico, um lugar que não é lugar, então não tem uma localização. Quando você pega uma obra do André Luiz, por exemplo, será que ele está tratando do hiperurânio? Provavelmente sim, com outro nome, porque nosso lar, por exemplo, não é uma localização geográfica, é uma localização de consciências. Então as consciências se projetam para aquele espaço, é um espaço temporal. A gente não sabe, naquela época que as obras do André Luiz foram escritas, o André Luiz deu mais ou menos uma localização geográfica para a gente poder se localizar, né? Para a gente poder ter uma ideia razoável de onde que estaria localizado o nosso lar, que seria aqui no Rio de Janeiro. Mas será que ainda está assim? Né? Será que é mesmo essa estrutura de consciência, de agregação de consciência, será que continua ali? Né? Ou será que já não se movimentou para onde for mais necessário? Aquelas almas que estavam ali já reencarnaram, não é? Então a gente tem que ver que tudo isso é movimento. Já reencarnaram, não são os mesmos habitantes. A gente sabe que o Lísia já não está mais lá no plano espiritual, já está aqui, reencarnou, provavelmente Emmanuel também, porque tudo consta, né? Então não tem mais aquela coisa de localização. E o Platão já vai desenvolver essa ideia lá atrás, chamando esse plano dessa outra dimensão, que a gente convencionou chamar de plano espiritual, de hiperurânio. Que na verdade não é um plano espiritual, é um plano de uma outra dimensão, é um plano extradimensional. O que a gente conhece de plano espiritual, gente? É o que o Kardec desenvolveu lá nos diálogos que ele estabelece com os espíritos na Sociedade Espírita de Paris, e que está ali na segunda parte do Céu e Inferno, sabe aqueles diálogos? Né? Depois toda a obra do André Luiz. Depois as obras que vieram posteriores a ela, como a Ivone Pereira, que também começa a psicografar algumas obras, né? A Zilda Gama, o Chico Xavier mesmo. Então, são essas ideias, eu só foco esses médiuns por quê? Porque eram médiuns que tinham uma disciplina extraordinária e uma fidelidade extraordinária aos espíritos e à doutrina espírita. O que a gente vê hoje é muito de fantasia, é muito de ideias oníricas, né? Muito de projeção do próprio médium, ou então de espíritos que ainda transitam naquele horizonte do Herculano Pires, aquele horizonte agrário, onde a fantasia, os dragões do Éden, aquela história toda, se projeta como sendo uma realidade, mas que não é uma realidade em si, é a realidade daquele espírito e daquele médium. Passa por ser verdade, não é. Então, esses médiuns, que eram médiuns disciplinados, coerentes,
sérios. Então, as obras deles, a gente pode dizer que a gente pode estudar com segurança. Mas esse hiperurânio é esse conglomerado aqui que a gente conhece. O mais, as outras dimensões, a gente não conhece ainda. Então, nós não sabemos, né? Quais são as outras dimensões de um plano de provas e expiações, além daquelas que nos foram dadas a conhecer. Em alguns aspectos da obra do André Luiz, os espíritos chegam para ele e dizem assim: olha, não mostre determinados espaços porque o plano encarnado não está preparado ainda para conhecer. Então, olha só, né, que coisa interessante. E fora isso, as outras dimensões, a dimensão de regeneração, por exemplo, que a gente só tem um vislumbre do que seja um plano de regeneração consciencial, né, que não é um lugar, é um estado de consciência. Então a gente só tem assim vagas ideias do que seja. O mundo espiritual deve ser riquíssimo, né? Mas a gente ainda não tem acesso, infelizmente, a tudo isso. Isso não quer dizer que a gente não vai ter acesso, porque o desenvolvimento, a evolução do ser humano se dá individualmente. A gente não precisa esperar a Terra evoluir para a gente evoluir, ou precisa? Quantos espíritos que já estão no plano de regeneração íntima, que ainda estão aqui, reencarnados na Terra, padecendo os sofrimentos que um corpo rude como esse nos oferece, porque esse corpo, ele restringe a alma, não é? É um corpo necessitado, que precisa de cuidado, de alimentação, 24 horas a gente só foca no corpo, não é? Então eu preciso comer agora, eu preciso beber água, eu preciso ir não sei aonde, eu preciso cuidar do corpo, eu preciso no cabeleireiro, eu preciso disso, eu preciso daqui no médico, fazer exames. Então essa restrição que o corpo nos oferece faz com que o ser humano vá se disciplinando, o espírito vá se disciplinando. Mas existem pessoas que já superaram as carências desse corpo, muito embora tenham que cuidar dele, mas as suas mentes, as suas consciências já estão acessando outras consciências mais avantajadas, percebe? E muitas vezes não dá para expressar isso em palavras. Então são até pessoas que transitam entre a gente e a gente não está sabendo, mas aquele lá, aquela ali, já está no plano de regeneração, mas está consigo própria consciência, e os amigos espirituais que estão carregando essa pessoa junto, ajudando para que ela não sofra mais desnecessariamente aquilo que não tem que sofrer. Percebeu? Quem sabe essas pessoas, Sócrates, Platão, Gandhi, Chico Xavier, etc., também não já transitavam nesse plano de regeneração, trazendo essas ideias inovadoras, por intuição, que era uma intuição fortíssima em Platão, a partir do estímulo provocado pelo Sócrates. Olha só que coisa interessante. E aí nasce Kardec com toda essa bagagem, né? E vem dizer para nós: olha, essas ideias já estavam lá. Então olha só o que os espíritos estão dizendo para a gente, que maravilha. E a gente não sabe ainda elaborar devidamente essa doutrina espírita, né, pessoal? Então esse é o mundo das ideias. Somente o inteligível, diz o Herculano, o mundo das ideias oferece base sólida para a permanência das coisas. Olha só. Então nós estamos aqui na temporalidade. Assim como Platão dizia que esse mundo é uma cópia mal feita do mundo das ideias, e o Emmanuel vem dizer: olha, aqui nós estamos apenas e tão somente tão restritos, tão limitados, quando o mundo espiritual, o mundo das nossas origens, é um mundo riquíssimo, belíssimo, maravilhoso. Os filmes, de vez em quando, trazem essas coisas, né? E vislumbrar se é verdade daquele jeitinho ali, com medo dela, né? Portanto, a verdade está no mundo inteligível, né? Que é esse mundo que nos cerca. É uma luz que está ali, mas que por enquanto não encontra definição nos nossos padrões. A proposta da metafísica platônica é a libertação radical dos sentidos e do sensível. Dá para a gente viver assim? O Aristóteles vai dizer que não. Olha, eu sinto muito, tua teoria é muito linda, mas eu tenho que considerar o mundo da concretude. E é quando ele vai desenvolver as ciências, né? As diversas ciências que na época dele não estava departamentalizado como está hoje, né? Biologia, física e etc.
Mas ele vai dizer, ó, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa desenvolver o mundo do sensível e junto com o mundo do inteligível, né? Mas o Platão não queria saber do aquilo agora, não. Portanto, o método dele vai ser em si, por si, e em si, por si, que é a questão da essência humana. Você vai se desenvolver por si mesmo. Por exemplo, o que uma paisagem dessas diz a você? Vamos lá. Nossa! É isso que diz nossa. Que ela diz? Vamos lá. Alguém falou paz. O que mais? Tranquilidade. Eu vejo uma longa caminhada. Uma longa caminhada. Ah, mas aí vai te dar um cansaço imenso. Uma caminhada boa. Ah, uma boa longa caminhada. Aí melhorou. Tem que usar tênis. Um momento de transformação. Um momento de transformação, gente. É isso aí. Amadurecimento, proximidade da morte, folhas amarelas. Folhas amarelas. Nossa, Para vir a olha nova só. vida. Isso é poesia, hein, João? Transformação. Não é? Teve uma matéria na televisão ontem que falou sobre a necessidade que a gente tem de natureza, quase como se fosse uma coisa de respirar, né? A gente tem necessidade de natureza. Por isso que o ser humano está malvado, porque ele tirou a natureza de si, né? Mas não é uma maravilha isso? Então, o Platão dizia que isso aí não tinha grande importância, não. Só que o Aristóteles veio depois e falou assim, olha, claro que tem importância, porque como é que você se sente, né, num ambiente como esse, por exemplo? Nessas árvores maravilhosas no outono, que remetem à ideia do outono da vida, por exemplo, né? O ciclo da existência. Então, nós nascemos na primavera, passamos pelo verão, depois o outono e finalmente o inverno, aí a gente falece, assim como a natureza, volta à sua essência e depois renasce novamente num ciclo infinito. Então a vida é poesia, não é? E o Aristóteles achava que o Platão não via poesia nesse ciclo. Mas o Platão diz assim, você está achando que é bonito, Aristóteles? Mas por que esse objeto, por exemplo, é belo? Por que a natureza é bela? É apenas uma aparência externa, né? Ela evoca cor, figura geométrica, tessitura, né, e vai por aí afora. Não são a causa em si, mas meios que justificam o belo, percebe, Aristóteles? Então, o que você está vendo é a projeção de um belo muito maior ainda. O que você está achando que é bonito é apenas a projeção mal feita da essência que deve ser muito mais bela. Aí Aristóteles falou, ah, bom. Né? A verdadeira causa é uma causa anterior, inteligível, a ideia, a causa do belo em si. Então o belo é resultante de uma ideia maior, de uma ideia magna. É a causa e não o efeito. Se há uma necessidade de buscar uma causa anterior, que para constituir a verdadeira causa deverá ser algo inteligível, essa causa é a ideia. Mas tem alguém por trás dessa ideia, porque a ideia não surge assim, o mundo das ideias não surge assim ao acaso, né? Então, quem é o artífice desse mundo ideal, portanto? É o demiurgo. O demiurgo que vive lá no hiperurânio. Ele gera esse mundo. Como é que ele plasma esse mundo físico? Então, o sensível e o inteligível seriam dois princípios causais e opostos entre si, gerados de um conflito que cabe ao demiurgo solucionar, né? Então, como é que fica essa coisa de causa e de efeito, né? Quem é esse demiurgo? Quem seria esse artífice desse mundo ideal? A gente poderia dizê-lo, chamá-lo de Deus, né? Então, esse é o artífice. Segundo Aristóteles, ele é um motor imóvel, porque tudo que se move, tudo que é da Terra, tudo que existe, onde existe vida, existe mobilidade. Deus é o motor imóvel, ele cria, ele é o artífice principal, mas ele é imóvel, imutável.
Depois o Espiritismo vai desenvolver também essa ideia, dizendo que Deus é imutável, né? Lá nos atributos de Deus, lá na Gênese. O demiurgo, portanto, é o Deus artífice, ele plasma o mundo físico a partir do esquema do mundo das ideias. O modelo desse mundo é o modelo ideal, portanto. Nós somos a cópia desse mundo, que é um mundo sensível. Por que o demiurgo gera o mundo? Por causa da bondade e do amor ao bem. Então ele criou o mundo por bondade, criou os seres por bondade, né? O ser humano na antiguidade buscava as causas, ou seja, a natureza de Deus, do totemismo à antropolatria. A criação era a emanação de Deus. Platão, Plotino e neoplatônicos diziam que a criação era a projeção, a emanação de Deus na natureza. Essa não é uma ideia correta, mas foi a ideia que eles captaram, né, a partir do mundo das ideias. Então, sem dúvida nenhuma, que quando Agostinho vai elaborar a teologia católica, ele vai tirar do Platão essa ideia de que Deus cria através da emanação da sua bondade e faz com que a sua criação seja, portanto, uma projeção de si, né? Então ele está em si também, ele está na natureza, imanente à natureza, ele é imanente à natureza, muito embora transcenda a ela. No Livro dos Espíritos, o Kardec vai fazer a investigação do fator causal de todas as coisas. Ele pode ser chamado de novo Platão, ou dizem alguns autores, principalmente o Herculano chama o Kardec de novo Platão, Rivaio, Allan Kardec. Na questão de número 4 do Livro dos Espíritos, nós encontramos essa pergunta aqui, que Kardec elabora para os espíritos, né? Onde é que estão as provas da existência de Deus? Não há efeito sem causa. Para crer em Deus basta olhar as obras da criação, dizem os espíritos a Kardec. A causa de tudo que não é obra do homem, marca do obreiro, portanto, segundo Descartes, então tudo que não é obra do homem é obra de Deus, né? Duvidar da sua existência seria admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Essa questão é muito interessante do Livro dos Espíritos. Então, aqueles que são existencialistas nihilistas hoje, outro dia eu estava assistindo um debate, não sei se vocês chegaram a assistir na Cultura, um debate entre como é que chama aquele que foi ministro da Inglaterra? Tony Blair. Eu sempre esqueço o nome dele. Então, um debate entre o Tony Blair e o Christopher Hitchens, que era um materialista existencialista, né, combatia vigorosamente as religiões, de forma cruel, até em algumas ocasiões, sarcástico, né? A sua linha de postura era o sarcasmo, mas ele estabelece um debate muito interessante com o Tony Blair no final de 2011, né? E era assim, o Tony Blair defendia as ideias religiosas, principalmente a religião formal, porque ele se tornou católico de uns tempos para cá, né? Ele saiu do anglicanismo e se tornou católico. Fundou uma fundação, onde ele se propõe a ajudar as pessoas, principalmente jovens, remanescentes de países em guerra. É uma obra muito interessante a do Tony Blair hoje. E o Christopher Hitchens, que combatia as ideias propostas pelo Tony Blair, que era a preservação das religiões como aquelas mantenedoras do sentimento de caridade, de amor ao próximo, a partir de uma ideia magna que é a existência de Deus e de Jesus, né? Mas nesse debate o Christopher Hitchens vai dizendo do mal que as religiões plasmaram e têm criado no mundo por força do fanatismo e etc, né? Mas o Tony Blair diz o seguinte: olha, apesar disso, porque isto é humano, né, a ideia magna das religiões permanece, que é o sentimento de caridade, que é o desenvolvimento da espiritualidade humana. Causa e efeito, portanto, seriam dualidades de opostos, princípios que se contradizem? Não, Deus não se contradiz. Perceptibilidade extrasensorial em sua causa e em seus efeitos. O Espiritismo é a harmonia dos opostos, né? Quando a gente estuda fundamente o Espiritismo, nós vamos ver que existe uma causa maior aí, que é a causa dos Espíritos. A única ideia admissível sobre Deus
consciência cósmica, responde pela estruturação da realidade como nós conhecemos, que é um efeito. Pela sua transcendência é o Criador, pela sua imanência se integra na criação. Tem como a gente não acreditar em Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sem dúvida que é uma ideia muito avançada para aquelas pessoas que estão ainda louvando a Deus no altar de pedra, uma imagem. Mas esse é um caminho que o Christopher Hitchens diz que não era mais válido, mas ainda é válido para a massa populacional que existe no mundo. Porque a religião, ela é contendora, ela, ao mesmo tempo que ela desenvolve a espiritualidade, ela doma um pouco os instintos mais agressivos do ser humano. Então, o cerimonial, o ritual, etc., fala de uma transcendência, né? Então, é nesse momento que a pessoa está se preparando ou preparando a própria espiritualidade para uma ideia mais elaborada, né? Que seria, sem dúvida, que poderia ser o espiritismo. Deus é o existente absoluto, está presente em todas as coisas, em todos os seres, já dizia Platão. O ser humano traz o Deus presente na consciência através das leis naturais, diz o Espiritismo. Jesus dizia que nós somos deuses, na verdade, não é? Então, em que nós somos deuses? A gente precisa descobrir isso. A consciência humana é a bússola e, ao mesmo tempo, tribunal, diz o Espiritismo. É uma bússola que conduz para vários valores, desenvolvimento de virtudes, mas ao mesmo tempo pode ser um tribunal cruel, né? Então não é Deus que cobra, é a nossa própria consciência. Consciência divina é amor supremo e misericórdia. Então talvez o nosso processo evolutivo se desse aqui, ó, na compreensão disso aqui, para harmonizar isso aqui. A nossa consciência num plano de regeneração seria absorver o amor supremo e a misericórdia divina e domar um pouco esse tribunal, né, que existe dentro de nós, mas isso só é possível quando a gente desenvolve o bem. Aí a consciência deixa de ser tribunal, para ser condutora, né, harmoniosa dos nossos sentimentos superiores. Deu para entender como isso é importante? Né? Então, o nosso desenvolvimento se dá assim, no entendimento da consciência divina. Gente, está em cima da hora, né? Mas vocês podem ficar mais um pouquinho? Sim. Obrigada. Então, olha só. Olha, falando em transcendência e imanência, que personagem que traz mais Deus no coração do que Jesus, não é? Então, é um ser pleno, prova da existência de Deus, prova consistente da realidade, da luz. Ele é o nosso guia. Por que a gente não aceita Jesus? Uma coisa que os franceses falam para a gente, que eles não aceitam, os franceses não aceitam Jesus. Ninguém fala em Jesus. Sônia, é absurdo como ninguém fala em Jesus. Eu falei, mas também, Jesus não foi crucificado? Ele foi crucificado não somente em sua época, mas pelas ideias humanas. Então ele é constantemente crucificado. Né? Quer dizer, o ser pleno, ninguém trabalha em Jesus. Né? Então o Espiritismo trabalha. Então vamos desenvolver essa ideia. Precisamos desenvolver. Então eles pediram que a gente fizesse um trabalho com eles focado nisso, porque eles têm interesse muito grande nisso, né? Que as pessoas voltem a entender Jesus na sua essência. A concepção dualista do mundo, já falei então, do ser humano, imortalidade da alma, o homem como ser de duas dimensões. A vida de virtudes, paradoxos, a fuga do corpo, do mundo. Muitas vezes acusam Platão de preconizar a fuga do corpo e contrapõe a ideia lá do banquete, né? Mas, na verdade, não é nada disso. Ele só está dando uma ideia de que este mundo real não é o mundo real, é apenas a projeção de um outro mundo, este sim, onde a verdade está. Por isso, a alegoria da caverna. Já falei sobre Agostinho. Agostinho vai ter uma outra... Quando ele surge na codificação, ele surge renovado, tá, gente? Inclusive, eu vou fazer uma pausa aqui para falar dos antigos cristãos, que são o tema do nosso grupo de estudos da quinta-feira, né, onde nós abordamos a religiosidade humana. Então, a gente traz de volta os antigos
cristãos, analisa suas vidas, tanto no tempo apostólico como pós-apostólico, analisamos as suas existências, as suas vidas, projetamos essas vidas ao longo do tempo e vamos encontrá-los lá na codificação de novo. E o que é mais interessante, qual é o livro onde eles desenvolvem mais o trabalho deles, o livro da codificação? É o livro dos Médiuns. Porque nos tempos apostólicos, os apóstolos desenvolveram todo um trabalho a partir do Pentecostes. Então, Pentecostes aqui, livro dos Médiuns lá na frente. Então, eles vão reorganizar a mediunidade, que se projetava de forma espontânea, natural, mediunismo primitivo ou oracular, e vai lá na frente agora a mediunidade trabalhada e estudada de forma coerente com o Espiritismo, percebe? Então, eles estão presentes na codificação. Um dos personagens muito mal elaborado pela história cristã é o Tomé. Quem que é o Tomé? É aquele que duvida da volta de Jesus. Aí crucificaram o Tomé junto com o coitado do Judas, né? Também está lá crucificado, né? Os dois. Mas o Tomé, como duvidar da volta do Cristo? Tomé é a pessoa mais coerente dos apóstolos, entre os apóstolos, né? Por quê? Porque ele sabia que Jesus tinha sofrido uma morte infamante, que Jesus tinha sofrido horrivelmente na cruz, que Jesus tinha sido batido, que Jesus tinha sido espancado, que Jesus sofrera moralmente, terrivelmente, né? Ele viu Jesus crucificado, ele sofreu junto com Cristo, né? De repente, ele chega, aí aconteceu aquele drama todo, de repente ele chega lá, depois que Cristo aparece entre os apóstolos, né? Ele chega lá, está todo mundo feliz, tal. Ah, Jesus apareceu. Como é que é? Jesus apareceu, Jesus está vivo. Como que ele está vivo, se eu vi ele morrer? Né? Como que é vivo? A coerência dele, ele é racional. Ele tinha os pés no chão, percebe? Os apóstolos eram aquelas pessoas que estavam ainda presos na mística judaica. Então, para eles, Jesus estava ali, que maravilha, aquela coisa toda. Mas Tomé quer os pontos dos dias. Mas espera um pouquinho. Eu vi ele morrer, eu vi ele sofrer. Como é que vocês estão dizendo que ele que ele está vivo? De forma alguma, né? Isso seria possível, né? Porque o corpo que morre não volta. Né? O corpo que morre não volta. O que a Igreja Católica preconiza? Que o corpo é ressuscitado, né? Então, por isso que crucificaram Tomé. Então, ele é o bode expiatório dessa história toda. Porque a Igreja trabalha a ressurreição do Cristo, e não o Cristo que volta com o seu corpo espiritual. Aí, quando Jesus aparece para Tomé, ele aparece no seu corpo espiritual. Aí, olha aqui, Tomé, eu tenho essas marcas aqui. Mas são as marcas do corpo espiritual, porque ele está ali no corpo espiritual, não no corpo material. Talvez esse diálogo tenha sido melhor elaborado na sua essência, na sua origem, e não depois como chegou nos evangelhos. Talvez o encontro entre Cristo e Tomé tivesse sido mais emocionante, mais racional, porque Jesus era racional, não é? Talvez o diálogo entre eles tenha sido diferente. Ele tenha visto que Cristo estava num corpo perispiritual realmente, que ele podia tocar, não é? Tal como um espírito materializado, que Jesus estava materializado, né? E não em corpo carnal. Aí ele acreditou. Ele acreditou o quê? Na imortalidade da alma, e não no corpo ressurreto. Perceberam? Então Tomé é um dos personagens mais interessantes dos tempos apostólicos, porque ele era racional. Ele não era místico como os demais, que vão trabalhando depois a sua racionalidade ao longo do tempo, inclusive o próprio João. Muito bom. O estado ideal, sim, o Platão vai trabalhar a política também, não é? Porque a alegoria da caverna está na República. Os governantes seriam os filósofos, os soldados, os lavradores, os artesãos, comerciantes. Embora identifique o estado político utópico com base apenas nas estruturas da sabedoria e do saber, ele se aproxima do príncipe do Maquiavel ao tratar das classes moralmente inferiores do estado, justificando os fins pelos meios. Aí que ele escorrega, né? Ele vai justificar os fins pelos meios.
Houve uma tentativa de criação de um Estado, se não me engano foi na Tchecoslováquia, não me lembro muito bem qual foi o país, mas o presidente foi um filósofo. Só que nós estamos num tempo em que os filósofos não são escutados, não são ouvidos. Muito mais os guerreiros são ouvidos ainda. A nossa evolução é tão precária ainda que são mais os guerreiros que têm voz ativa do que os pensadores, né? Conhecimento, conhecer é recordar, olha só as ideias básicas do Platão, as ideias inatas, da caverna para a luz, as ideias mais reais do que os próprios fenômenos da natureza. Os diálogos socráticos que ele escreve são Críton, cuidar-se pela razão, não prejudicar ninguém, não pagar o mal com o mal. Já viu isso em algum lugar? Apologia a Sócrates, dar o devido valor aos bens materiais sem apegar-se a eles, olha só. Humildade, promover o bem. O Fédon, a morte só é temível para quem viveu no apego à vida material. Numerosos são os chamados, raros os escolhidos. Onde está isso? Não é? Então, ele é ou não é o precursor de Jesus? As grandes ideias não surgem de súbitos, ela é trazida por precursores, não é? Sócrates e Platão foram chamados de doutrinas pagãs. Como é que poderiam ser pagãs se elas tinham como objetivo combater o paganismo? Incoerência da teologia. Precursores de Jesus e do Espiritismo, sem dúvida nenhuma. Platão nasceu na fase áurea da democracia ateniense, era de uma família ligada aos bastidores da política, ele era sobrinho neto de Solon, um dos 7 sábios da Grécia. A sua obra filosófica representa a expansão de um pensamento alimentado pelo clima de liberdade e de apogeu político. Olha lá a presença, mais uma vez, do grande político, não é? Grego. Na juventude adotou as ideias de Cráteres, seguidor de Heráclito, afirmava a impossibilidade de qualquer conhecimento estável, porque o conhecimento é intemporal e móvel. Reabsorve o movimento e a transformação, isso aqui a gente vai passar. A influência de Sócrates é um divisor de águas. No Fédon, na carta 7ª do Fédon, ele vai chamar o Sócrates o mais sábio, o mais justo dos homens. Ele acompanha as perseguições impostas ao mestre. Essas aqui são palavras do Platão. Vendo isso e vendo os homens que conduziam a política, quanto mais considerava as leis e os costumes, quanto mais avançava em idade, quanto mais difícil me pareceu administrar os negócios de Estado. Que chega um momento em que ele tem uma influência política em Atenas, depois ele é mal entendido, ele foge, ele vai para um outro lugar, para um outro Estado-nação, lá ele é mal entendido também, ele quer implantar a república nesse Estado, aí o tirano desse Estado é tirado do poder, e quase que ele vai preso, enfim. Platão também deu seus passeios pela política. Com Sócrates, o jovem Platão sentia a necessidade de fundamentar qualquer atividade em conceitos claros e seguros. Assim, o primado da política torna-se o primado da verdade, da ciência. Agora vamos ver aqui as diferenças. Sócrates, Jesus e o Espiritismo. Sócrates, Platão, Jesus e o Espiritismo. Sócrates indicava aos seres humanos a necessidade de esforçar-se para ser o melhor possível e desapegar-se dos bens terrenos. Afinidades com o cristianismo e com o espiritismo? Sim ou não? Sim. Platão investiga ambas as realidades existenciais do espírito. Olha só. Jesus recomendava procurar a perfeição e não se preocupar com as exterioridades. Olha aqui o Sócrates, valorizando a vida e a realidade do espírito imortal. Olha aqui Sócrates e Platão presentes, novamente o endosso, né? A filosofia espírita insiste no processo de autoconhecimento, de autoeducação, indicando caminhos para tal, criando possibilidades para o desempenho do saber, da sabedoria, da ética moral com base em Jesus. Então, sem dúvida nenhuma, aqui o Espiritismo trazendo todo esse
essa companhia que fez parte, não é, da falange do Espírito da verdade, juntamente com as ideias cristãs, com a presença dos apóstolos de Jesus, com os antigos cristãos. Meu Deus do céu, é um plano divino da criação, percebe como não tem descontinuidade? O que descontínuo aí é a ideia humana, é a intercessão humana, é a interrupção que o ser humano faz, né? Mas o plano divino da criação, ele é harmônico, ele não sofre solução de continuidade, ele não sofre interrupção. Apesar dos homens, apesar das coisas que a gente faz, né? Muito bom. E para finalizar, a filosofia, ela tem tudo a ganhar ao considerar seriamente os fatos do Espiritismo. A filosofia tradicional. Volto lá àquela ideia inicial que eu tinha falado. Para começar, por quê? Porque os fatos espíritas, são a sanção solene do seu ensinamento moral, e porque por si mesmos provarão aos mais endurecidos o alcance da sua conduta. O estudo aprofundado das consequências que se deduzem da existência sensível da alma no estado não encarnado, o conhecimento da essência da alma conduzirá a filosofia ao conhecimento da essência das coisas e de Deus. Então, a filosofia atual, ela não aceita essas ideias transcendentes. Ela acha que tudo isso é uma questão de religião. Eles blocaram as ideias sobre Deus e Jesus num bloco só, religião, fecharam questão, e é como a fala do Luc Ferry. Ele diz assim, já teve aqui no Brasil várias vezes os cafés filosóficos, se vocês abrirem a internet, assistam, o discurso dele é muito coerente em termos de filosofia, mas quando chega na área de religiosidade, espiritualidade, ele diz o seguinte, Deus não existe, ponto final. E agora? Né? O que nós vamos fazer agora? Agora ele vai desenvolver o humanismo dele. Com base em quê? Nos mitos gregos. Meu Deus, mas os mitos gregos não eram religiosos? Eu não entendo isso, essas ideias que essas pessoas lançam aí. Né? Então, tudo bem, ele está valorizando o ser humano. Mas valorizando extremamente o ser humano, você vai cair no individualismo de novo. Percebe? E você negar a espiritualidade humana é você negar a essência do ser humano à mesquinhez, ao resto do chão de novo, a ideias rasteiras novamente. Eu não entendo essas coisas, sabe? Como é que o ser humano sofre, sofre, sofre e continua sofrendo. Muito bom. E a gente finaliza aqui a parte teórica, a gente vai passar um pouquinho ali o site para vocês conhecerem, tá? Então a parte teórica a gente encerra aqui.